Josué capítulo 24, verso 15 está escrito: Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia ou os deuses dos amorreus, na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Antes da mensagem, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração nos comentários e compartilhe essa palavra com seus contatos. No final dessa mensagem, eu vou fazer uma oração pela sua família. A família tem sido alvo de ataques, tanto de inimigos espirituais quanto dos problemas de convivência. Satanás sabe o poder que a família tem na construção de uma sociedade equilibrada. Por isso ele faz de tudo para que as bases familiares sejam destruídas. Mas Deus tem planos e sonhos para você e a sua descendência. O Senhor não criou a sua família para viver debaixo de uma influência maligna. Não se conforme se a sua casa parece mais um campo de batalha do que um lar. Você, como pai, como mãe ou como filho, pode erguer a sua voz profeticamente e declarar a bênção de Deus sobre o seu lar. Porque existem promessas liberadas na palavra de Deus para a família. Em Gênesis 12, Deus diz que em Cristo todas as famílias da terra seriam abençoadas. É tempo de interceder pela sua casa. Não importa como esteja a sua situação, busque a Deus e declare a palavra profética no seu lar. Tome posse da autoridade que o Senhor te deu e clame por sua família. Marido e esposa devem unir a sua voz em oração e apresentar cada filho a Deus, consagrando a família e pedindo que a vontade do Senhor se cumpra na vida deles. O inimigo tem colocado na nossa mente uma mentira, dizendo que a nossa oração não tem poder, mas é um engano do diabo. A palavra diz que a oração de um justo é poderosa. Não se cale, meu irmão. O Senhor vai agir no tempo certo. Eu e você somos frutos da oração de alguém que um dia se importou e intercedeu por nós. Às vezes, vai levar um tempo para que as promessas se cumpram, mas tenha fé, creia, elas vão se cumprir. Eu quero orar por você. Deus, sabemos que a família é um grande projeto do Senhor e que não foi homem quem a constituiu, mas foi pela sua vontade que as famílias da terra foram formadas. Eu quero profetizar sobre cada família representada, por todos que ouvirem essa mensagem, que cada um possa experimentar dias melhores em sua casa, que as brigas e as discussões possam dar lugar ao diálogo, que o tempo em excesso que temos passado em frente à televisão, no computador ou no celular, possam dar lugar a um tempo de leitura da sua palavra e a oração junto com os nossos familiares. Tira as escamas dos olhos de cada marido e cada esposa, para que possam enxergar pela fé a salvação de cada um de seus filhos e, através da intercessão, transformarem a atmosfera na sua casa. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 71, verso 20, diz assim: Tu que me fizeste passar muitas e duras tribulações, restaurarás a minha vida e das profundezas da terra de novo me farás subir. Às vezes é difícil imaginar por que é que mesmo depois que entregamos nossa vida a Cristo, ainda estamos sujeitos às provações e tribulações da vida. Por que um Deus bom e amoroso permite que passemos por coisas como uma enfermidade, uma separação, um desemprego, a morte de um filho, preocupações e medo? Na mente da maioria das pessoas fica a pergunta: será que Deus me ama mesmo? Por que as coisas são tão difíceis para mim? Se Deus tem poder sobre todas as coisas, por que então Ele não resolve os meus problemas?
Não duvide do amor de Deus. A Bíblia nos ensina claramente que Deus ama os seus filhos. E em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Podemos entender então que as provações e as adversidades que estamos enfrentando fazem parte do propósito de Deus para a nossa vida. E elas são para o nosso bem, por mais que a gente não entenda. Tem pessoas que, se não tivessem enfrentado um problema sério na família, como a morte, a enfermidade ou uma crise no casamento, não estariam hoje na presença de Deus. Tem situações que você está enfrentando que talvez só serão compreendidas na eternidade. O apóstolo Pedro diz o seguinte: nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Receba essa promessa em sua vida. Suas tribulações vão resultar em louvor, glória e honra. O salmista diz no capítulo 71 que o mesmo Deus que o fez passar por muitas e duras tribulações restauraria a sua vida e o ergueria novamente. Entenda que suas provações não são maiores do que o seu Deus, como diz a canção, e não vão te impedir de caminhar. A verdadeira fé do cristão será confirmada e aperfeiçoada pelas provações que sofremos. Paulo disse que a tribulação nos traz mais perseverança e experiência e renova a nossa esperança. Talvez você esteja sofrendo e enfrentando problemas que são fruto de suas próprias escolhas erradas. Deus nos perdoa, mas de acordo com o que plantamos, vamos colher as consequências. Ainda assim, saiba que Deus não se esqueceu de você, mesmo se tivermos que sofrer as consequências naturais dos nossos pecados. Tiago disse que felizes são os que perseveram na provação, porque depois de aprovados, receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu quero orar por você. Senhor, eu te agradeço porque sei que em todas as provações e tribulações que tiver que enfrentar nessa vida, nós teremos a vitória em Cristo. Mesmo que minha vida esteja sendo bombardeada por todos os lados, em todas as áreas, eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. A tua palavra diz que nenhuma provação será maior do que a nossa capacidade de suportá-la e que o Senhor nos daria livramento para que a pudéssemos suportar. Que a tua palavra se cumpra então na vida daqueles que estão ouvindo essa mensagem, daqueles que estão enfrentando dificuldades. Derrama do teu amor e da tua misericórdia sobre essa família, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Marcos capítulo 8, verso 25 está escrito: mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada, e ele via tudo claramente. Os milagres que são descritos nos evangelhos não servem apenas para fortalecer a nossa fé e a nossa confiança em Deus. A partir do conhecimento das Escrituras, quando observamos a vida de Jesus e as coisas maravilhosas que ele operou na vida de tantas pessoas, o nosso coração se aquece e temos a convicção de que servimos a um Deus que pode todas as coisas. Mas ao observarmos cada milagre e seus respectivos detalhes, podemos aprender lições importantes para a nossa vida, de forma geral e principalmente para o nosso relacionamento com Deus. O texto lido diz que em Betsaida trouxeram um cego até Jesus e suplicaram para que ele o curasse. Jesus pegou saliva em suas mãos e curou o cego. Mas embora tivesse sido curado, ele ainda enxergava mal, pois via as pessoas como se fossem árvores. Somente no segundo momento, quando Jesus tocou-lhe novamente, foi que a sua visão foi totalmente curada, e ele pôde enxergar as coisas de forma clara. Aquele foi um milagre diferente,
pois foi realizado em 2 etapas. Jesus está mostrando para nós que algumas pessoas serão abençoadas, porém, a restauração na vida de alguém não é algo que segue um padrão. Existem pessoas que foram tocadas por Jesus e foram curadas ou restauradas parcialmente, mas isso não significa que Deus não está agindo na vida delas. Paulo escreveu aos Filipenses que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não queira que Deus haja na vida das pessoas da mesma maneira como agiu na sua. Cada um receberá de Deus na medida do seu entendimento, na proporção da sua revelação, e serão tocados pelo Senhor de acordo com a sua necessidade. O importante é que Deus nos ama e respeita e considera a nossa individualidade, e que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele cego não precisava apenas de cura física. Ele deveria receber também o discernimento espiritual, pois o seu olhar sobre as pessoas estava totalmente errado, contaminado pelas influências ruins do lugar em que ele vivia. Ele estava em um lugar onde era impedido de enxergar a vida com clareza, o que distorcia a sua maneira de pensar e de ver, não somente em relação a si mesmo, mas aos que estavam ao seu redor. Deus curou um cego em Betsaida, que é chamada Casa da Pesca, e ele também pode restaurar a nossa visão. Ainda que ele não faça isso de uma só vez, mas a obra que ele começou, ele vai terminar um dia. Eu quero orar por você. Senhor, a sua palavra nos fortalece e nos traz ânimo e coragem. Queremos ter uma visão correta em relação às pessoas e em relação a nós mesmos. Consagramos a nossa vida a Ti. Faça-nos viver para o louvor da sua glória. Não permita que as coisas deste mundo ofusquem a nossa visão. Que os nossos olhos sejam curados e possamos enxergar as suas maravilhas. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem. Ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no canal e torne-se membro caso queira apoiar esse ministério. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Primeira Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz assim: Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Qualquer situação pode ser transformada pela oração. A Bíblia fala de um homem chamado Jabes, que teve a sua vida transformada. Ele consegue sair de uma circunstância de dor e sofrimento para uma situação de honra através da sua oração. Sua mãe lhe chamou Jabes porque ele trouxe dores a ela quando nasceu. Não fala mais detalhes sobre isso, mas entendemos que a história de Jabes foi marcada pela dor, assim como a história de milhares de pessoas. O significado do seu nome é dor, aflição ou pesar. Jabes é aquele que causa dor, é aquele que está acostumado a sofrer e a causar sofrimento nas pessoas. Mas o que fez a diferença na vida dele, e que também pode fazer a diferença na sua vida, foi que ele invocou o Deus de Israel. Houve um momento em que ele conheceu o poder da oração, e quando se dispôs a orar, tudo começou a mudar em sua vida. Jabes entendeu a importância de buscar a Deus. O resultado dessa busca foi que Jabes se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. A sua vida foi transformada de tal maneira que ele deu mais orgulho aos seus pais do que os outros filhos. A vida de Jabes nos revela que, mesmo que não tenhamos tido um bom começo, seja no nosso casamento, na nossa carreira profissional, no nosso ministério ou em qualquer outra área da nossa vida, não devemos desistir, porque Deus é poderoso para transformar nossa vida. Jabes pediu 4 coisas a Deus. Primeiro, ele orou para que o Senhor o abençoasse. Muitas pessoas pensam que são abençoadas pelo fato de serem bem-sucedidas. Nenhum sucesso profissional
compensa o fracasso familiar. Não adianta ter muitos bens e perder sua família ou a sua paz. Jabes também pediu prosperidade. Prosperidade não significa apenas riqueza financeira. Ser próspero é não sentir falta de nada. É quando podemos dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Prosperar é estar satisfeito e feliz. É poder ter um sono tranquilo. Jabes orou para que a mão de Deus cuidasse dele por onde fosse. A mão de Deus é forte e poderosa. Vivemos um tempo de tanta violência, mas em Deus podemos ter a certeza de uma verdadeira segurança. E finalmente, Jabes pediu que o Senhor aliviasse o seu sofrimento. Ele tinha sofrido desde o seu nascimento e também feito outras pessoas sofrerem, mas queria dar um basta naquela situação. E a palavra diz que Deus atendeu o pedido de Jabes. Você também pode orar ao Senhor hoje e pedir que a sua vida seja transformada. Talvez você esteja sofrendo por tantas coisas, ou fazendo as pessoas que você ama sofrerem. Deus é poderoso para te abençoar. Confie nele, entregue sua vida a ele. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos pela tua palavra. Que a história de Jabes possa servir de inspiração para todos aqueles que estão sofrendo, por qualquer motivo, para que se sintam motivados a buscar o Senhor em oração. Restaura a vida de todos que estão ouvindo essa mensagem, em todas as áreas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 37, verso 5 diz assim: Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. As pessoas passam a vida inteira em busca da felicidade, procurando satisfazer seus desejos e suas carências com aquilo que julgam ser o ideal para suas vidas. Quando não temos a convicção de que Deus é quem cuida de nós e a certeza de que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, ficamos indignados, frustrados e vulneráveis aos ataques do diabo, que deseja nos roubar, matar e destruir. Muitas vezes, as adversidades que enfrentamos nessa vida não nos deixam perceber e enxergar algumas coisas que são essenciais. Uma vez que aceitamos estar nas mãos do Deus Todo-Poderoso, mesmo que as coisas não aconteçam como nós esperávamos que acontecessem, devemos nos alegrar e nos agradarmos daquele que nos proporcionou tal acontecimento. Ele sabe o que faz. Todo aquele que crê precisa entender que a sua vida não está jogada ao acaso ou à sorte do mundo. No universo cristão não existe boa sorte. A Bíblia nos relata que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, agradar-se do Senhor significa ter em nosso coração um sentimento de gratidão e felicidade por todos os acontecimentos e resultados que obtivermos durante a nossa travessia com Ele, mesmo que não sejam os que nós planejávamos ou desejávamos. Se você orou, colocou seus desejos, a sua ansiedade e as suas expectativas nas mãos de Deus, fique certo, meu irmão, minha irmã, de que você se agradará e muito daquilo que só Deus é capaz de fazer e te proporcionar. Primeiro, alegre-se daquilo que o Senhor tem dado e feito por você, sabendo que, por incrível que pareça, é o melhor para a sua vida. E depois, como um Deus maravilhoso e misericordioso que é, Ele mesmo satisfará os desejos do seu coração. Perceba que o salmista diz que não é apenas um, mas muitos dos seus desejos. Ame a Deus, confie nele, alegre-se em seus feitos. Não há prejuízo, porque o que você precisava perder, você já perdeu, a sua condenação. Eu quero orar por você. Senhor, que através dessa mensagem, as pessoas possam enxergar que a sua vontade, o seu olhar e os seus feitos em qualquer área da nossa vida é o que há de excelente para nós. Não sabemos o que queremos quando pedimos em oração, assim como diz na sua palavra, há caminhos que ao ser humano parecem ser
as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Então, Pai querido, ensina-nos a ficar satisfeitos com todos os seus feitos e agradecer por algumas orações em que tivemos de aceitar o seu não, pois certamente esse não que recebemos é o nosso livramento, bem como a nossa certeza de vida plena. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Curta e compartilhe essa mensagem. Deixe seu pedido de oração nos comentários. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. João capítulo 6, verso 9, diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isto para tantos? Mesmo que tenhamos pouco para oferecer, quando nos dispomos para Deus, Ele opera o milagre da multiplicação, e assim podemos ser bênção na vida de muitas pessoas. Jesus estava diante de uma multidão faminta. A princípio, os discípulos pensaram em uma solução natural. Eles disseram: não temos dinheiro suficiente para alimentar a multidão. Muitas vezes Deus vai colocar a nossa fé à prova. Me chama a atenção aquele rapaz, que mesmo sem ter o bastante, ofereceu tudo o que tinha. Ele nos ensina um princípio muito importante. Não tenha medo de ofertar aquilo que Deus te pede. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, e Jesus fez um milagre e alimentou todos eles. Certamente haviam muitas pessoas ali que tinham algum alimento consigo, mas preferiram se esconder. A fé e a disposição daquele rapaz foram surpreendentes. Quantas pessoas que têm tanto para dar, seja em recursos financeiros ou em talentos e dons, mas estão paradas, sem fazer nada? E quantos que têm pouco, mas entregaram esse pouco que têm nas mãos de Deus? Outra coisa que nos chama a atenção é que quando Jesus pega aquele alimento, a palavra diz que ele agradeceu a Deus antes de o repartir entre os discípulos. Esse é mais um dos princípios da multiplicação. Seja grato ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Talvez as coisas não estejam saindo como você havia planejado. A crise que se instalou no país fez com que muitas pessoas reaprendessem a viver com pouco, mas mesmo assim, agradeça a Deus. Se não tem te faltado o alimento à sua mesa, agradeça ao Senhor. Se você está empregado, mesmo que não seja o emprego dos seus sonhos, louve a Deus pelo seu trabalho. A palavra diz que se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. E a terceira coisa que vale ressaltar nessa passagem é que o alimento que sobrou foi todo recolhido para que, segundo as palavras de Jesus, nada se perdesse. É incrível como nos tornamos uma geração que descarta as coisas tão facilmente. Eu quero te dizer uma coisa: se o seu guarda-roupas não está mais cabendo nenhuma peça, é sinal de que está na hora de você doar para alguém. Se Deus tem abençoado tanto a sua vida, quem sabe é para que você seja um canal de bênção na vida de outras pessoas. Quantas pessoas necessitadas ao seu redor e você não se importa? As multidões continuam famintas, seja do alimento físico ou do alimento espiritual, e Jesus continua esperando que alguém como aquele jovem se disponha e não tenha medo de entregar o pouco que tem. Eu quero orar por você. Senhor, somos gratos porque de alguma maneira o Senhor tem suprido todas as nossas necessidades. Use a nossa vida como um canal de bênçãos para que outras pessoas também sejam beneficiadas pela porção que o Senhor tem nos dado. Eu te peço que o Senhor supra a mesa da viúva, do órfão e do missionário. Não deixe que o egoísmo e a ganância sufoquem o sentimento de compaixão que o Espírito Santo colocar em nosso coração. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Faça sua inscrição no canal do YouTube e curta a página Minuto com Deus no Facebook. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus.